Audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Interpretação do Mestre Seixa. Aforismo 52. No princípio era o Tao, tudo surge dele, e a ele retorna. Para falar a origem de algo, remonte o seu caminho até a fonte. Quando reconhecer os filhos e encontrar a mãe, estará livre da tristeza. Se fecha a sua mente com julgamentos e move-se com desejos, seu coração se turvará. Se libera a sua mente de julgamentos e não se deixa arrastar pelos sentidos, seu coração encontrará a paz. Ver na escuridão é claridade. Saber ceder é fortaleza. Usa a sua própria luz para retornar à fonte da luz. Isto é praticar a eternidade. Interpretação do Mestre Seixa. É comum a todas as tradições apresentarem o dilema da busca espiritual como um retorno, um regresso a uma origem, a uma fonte. Assim, o cenário se constitui na forma de um trinômio, ou seja, a fonte, origem, b, o eu separado, aleijado da citada origem, e c, um modo, uma via, um caminho de retorno. De fato, a própria palavra yoga deriva da raiz sânscrita yug, que representa união. Também a palavra religião é o que religa, supondo-se que é o humano com o divino. Há mais de 100 anos que a física quântica apresenta conceitos como a dualidade onda-partícula e como a simultaneidade temporal que desafiam a qualquer busca de compreensão racional, mas que são matematicamente imbatíveis. Ou seja, a própria ciência, embasada em acertos absolutamente empíricos, conclui, encontrando-se com a sua forma de se expressar, ao focar no final nas evidências que desbarataram de base alguns axiomas racionais. Adicionalmente, embebidos em nosso habitual modo de percepção, presumimos que o tempo e o espaço são elementos universais e que, portanto, tudo nasce e morre, que tudo tem início e fim, e que no final de tudo é voltar à fonte. Infelizmente, o próprio Lao Tse apresenta o mesmo no início do aforismo, distanciando-se assim do que tem sido a própria dinâmica do Tao Te Ching. Quando ocorre uma profunda vivência de percepção não dual, surpreende não poder situá-la em uma compreensão racional, devido a esta ser uma experiência totalmente viva, que se resiste a ser definida mediante conceitos. Ocorre uma ausência da sequencialidade e do fracionamento, para dar espaço à simultaneidade temporal e à onipresença espacial própria da intuição. E claro, no princípio constitui uma impossibilidade pedagógica transmitir e expressar verbalmente a força deste tipo de experiência. Se diz que, no início de seus ensinamentos, o próprio Buda se negava a ensinar, pois se encontrava impotente para levar as pessoas à natureza em si do real. De fato, e nos aproximamos de uma exemplificação mais próxima à nossa comum experiência, seria algo assim como tentar transmitir a natureza do amor a alguém que não tenha vivido isto nunca. Uma das possíveis vias de solução é precisamente aquela que o taoísmo expõe neste livro através de expressões como o Tao é o Tao e algo mais. O Tao se esconde em qualquer definição, está além de qualquer experiência mental, e tantas outras afirmações que tratam de simplesmente de aumentar a probabilidade em que as escutar ou ler se induza um salto intuitivo que aproxime a uma compreensão. Mas,
Incapazes deste tipo de raptos de compreensão, tratamos de encontrar uma saída na qual a mente possa encontrar esta saída na forma de caminho de retorno. Um caminho onde, inevitavelmente, fará imperar as normas travestidas de moralismo, dogmas e ritualismo. Usa a sua própria luz para retornar à fonte da luz. Isto é coerente com o que o Tao Te Ching tem desenvolvido desde o princípio do livro. Volta-se a falar de retornar à fonte, mas falamos de um retorno sem caminho, sem distância. A luz, como metáfora da consciência, depositando-se em si mesma, conhecendo-se a si mesma. Aqui está a chave, a base essencial e a arte fundamental da atenção pousada sobre si mesma. Fim do aforismo 52 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao Mestre Seixas por nos aproximar do abismo infinito da existência.